Hello guys, how are you? I'm good, and you? I am an English teacher Edson, tá? Eu sou o professor Edson e trago para você mais um vídeo especial aqui relacionado à gramática da língua inglesa, grammar, ok? Hoje nós vamos estudar o verbo can e o seu passado could. Hoje nós vamos estudar o modal verbo can e o seu passado could, ok? Então vamos lá? Mas antes, eu peço a você gosta de inglês, você gosta desse assunto, já gostou desse assunto? Dá uma força aí. Se você depois não gostar do vídeo, que é um direito seu, você desfaz o que fez, é muito simples, você não vai gastar nada para fazer isso. Se inscreve agora no canal, curte esse vídeo, tá bom? E compartilha. Se depois você não gostar, você desfaz o que fez, também é muito fácil, tá bom? Um grande abraço, então vamos começar. Bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Verbo can e o seu passado could. Ok? Rapidinho aqui, pessoal. Começamos aqui com esse exemplo. I can play the piano. I can play the piano. Eu sei tocar piano. Ok? She can play the piano. She can play the piano. Ele sabe tocar piano. Aqui é ele falando, I can play the piano. E aqui é a gente falando dele, he can play the piano. E eu poderia dar um nome para ele, Eduardo. Eduardo can play the piano. Tá? Esse é um exemplo do uso do verbo can no present. Here we have the use of the verb can in the past. Aqui nós temos o uso do verbo can no passado. O moço diz para a senhora: Could you open the door, please? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Could you open the door, please? Could é o passado do verbo can, ok? For example, I can say, when I was a child, I could swim very well. When I was a child, I could swim very well. Quando eu era criança, eu sabia nadar muito bem. Agora que eu já estou mais velho, não tenho a mesma habilidade, ok? É isso. É um exemplo do verbo can. E aqui nós temos a sintaxe do verbo can, tá? É muito simples. O verbo can vem sempre seguido do infinitivo de um verbo. Por exemplo, infinitivo do verbo, de qualquer verbo sem o to. Por exemplo, o verbo fazer, o verbo jogar, o verbo vir e etc. Can do, poder fazer. Can play, poder tocar ou jogar, brincar. Can come, poder vir. Então a sintaxe é muito simples. Quando eu conjugo uma frase usando can, na forma afirmativa eu tenho sujeito, que pode ser qualquer um desses, ou sujeitos com nomes de pessoas, né? Nouns, substantives, ok? Por exemplo, na forma afirmativa eu tenho o sujeito, a ordem é essa. Eu tenho can e tenho o verbo no infinitivo sem o to. Por exemplo, vamos aqui. I can do, eu sei fazer. We can play, nós sabemos jogar, brincar. Vamos para cá para baixo. He can see, ele pode ver. Né? He can see. I can see, eu posso ver. Né?
It can come. Ele pode vir. Ou ela pode vir. Essa é a ordem na afirmativa. Na negativa é a mesma ordem. Eu tenho o sujeito, o cannot, que nós podemos contrair, que é o mesmo cannot, o can't e o verbo. Na forma do infinitivo sem o to, né? Por exemplo, he can't do. Ele não sabe fazer. He can't play. Ele não sabe tocar. She can't come. Ela não pode vir, e etc. Essa é a forma afirmativa e negativa. Na afirmativa, a sintaxe é sujeito, mas can, mais o verbo no infinitivo, sem o to. Na negativa, sujeito, mas cannot, mais o verbo no infinitivo, sem o to. E na interrogativa acontece o oposto. Ao invés de sujeito, mas can, eu tenho can primeiro, depois o sujeito. Ok? É o contrário da forma affirmative form. Ok? Affirmative form, I have subject plus can plus the verb, the infinitive of verb without to. Ou seja, na afirmativa eu tenho o verbo, o sujeito, depois eu tenho o can, depois eu tenho o verbo sem o to, o verbo no infinitivo sem o to. Na interrogativa é o contrário, eu tenho can primeiro, depois eu tenho o sujeito e aí eu tenho o verbo no infinitivo sem o to. Eu costumo dizer, eu costumo chamar isso aqui, pessoal, de forma básica do verbo. O que é a forma básica do verbo? Por exemplo, se você disser para mim, professor, como é o verbo estudar? Eu vou te dar isso aqui. O verbo estudar é study. Isso é a forma básica do verbo. E como é que é o infinitivo? O infinitivo do verbo estudar? To study. Veja que a forma básica do verbo é igual ao infinitivo do verbo. A única diferença é que na forma básica nós não temos o to. Então alguns professores preferem dizer assim. Por exemplo, nesses casos, na sintaxe do verbo can, do verbo can, na forma afirmativa nós temos o sujeito mais o can e depois nós temos a forma básica do verbo, que pode ser qualquer verbo, forma básica. E alguns preferem dizer que nós temos o sujeito, o can e a forma do infinitivo do verbo, que é a mesma forma básica, tá vendo? Sem o to. Eu prefiro chamar de forma básica, para que você entenda. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Aqui nós temos a explicação do que seria o verbo can. Por exemplo, I can do something. Se eu sei fazer algo, alguma coisa, tá? I can do something. Isso quer dizer, quando eu digo que eu sei fazer alguma coisa, eu estou dizendo que I know how to do it. Eu sei como fazer isso. Ou eu estou dizendo it is possible for me to do it. Quando eu digo I can do something, eu sei fazer alguma coisa, eu estou dizendo que eu sei como fazer aquilo. Se eu digo, por exemplo, I can play the guitar, eu estou dizendo que eu sei como tocar violão. Ou que é possível para mim tocar violão. O que não é possível para todo mundo, porque nem todo mundo sabe tocar violão. Ok? Aí nós temos alguns exemplos aqui. I can play the piano. Eu sei tocar piano. My brother
can play the piano too. Meu irmão sabe tocar piano também. Olha, tá vendo? Pode ser tanto o sujeito, pode ser um pronome, I, eu, como my brother, meu irmão. Ou poderia ser Pedro, ou Peter can play the piano too. Mary, Maria, Mary can play the piano too, tá? Poderia ser isso também, como nesse caso aqui, ó. Sarah speak Italian. Sarah can speak Italian. Sarah sabe falar italiano. But she can't speak Spanish. Mas ela não sabe falar espanhol. Aqui é a frase na afirmativa. Sujeito Sarah, verbo can, mais o verbo, a forma básica do verbo speak, ou o verbo speak no infinitivo sem to. E aqui nós temos uma frase na forma negativa. She can't speak Spanish. Ela não sabe falar espanhol. Na negativa, como eu ensinei para vocês, nós temos sujeito, que poderia ser Sarah, né? Que ela está substituindo Sarah. Sarah can't speak Spanish. Nós temos o verbo cannot, contraído, can't, e o verbo, a forma básica do verbo speak, ou como você queira, o verbo speak no infinitivo sem o to. E aqui nós temos um exemplo de pergunta. Eu posso perguntar para você: Can you swim? Can you swim? Você sabe nadar? Posso perguntar também: Can you play soccer? Você sabe jogar bola? Can you play the guitar? Você sabe tocar violão? E etc. E aí eu poderia responder: Yes, but I'm not a very good swimmer. Yes, but I'm not a very good swimmer. Eu sei, mas eu não sou muito bom nadador, né? Outro exemplo de pergunta aqui. Olha, aqui nós temos a afirmativa. Sarah can speak Italian. Preste bem atenção para a forma. Aqui nós temos a negativa. Sarah ou she can't speak Spanish. E aqui nós temos a forma interrogativa, que é o contrário da forma afirmativa, além de ter o ponto de interrogação. Na afirmativa eu tenho sujeito, depois eu tenho can. Na interrogativa eu tenho o contrário, eu tenho can, depois eu tenho o sujeito, não importa quem seja. Pode ser a Sarah aqui, por exemplo. Eu poderia perguntar: Can Sarah swim? Can Sarah swim? Sarah sabe nadar? Né? Eu poderia perguntar isso, certo? Eu poderia perguntar isso. Então, o sujeito não importa. Por quê? Porque o verbo can, ele não muda, pessoal, tá? Ele não muda. Ele não muda. Aqui outra pergunta. Can you change 20 pounds? Can you change 20 pounds? Você pode trocar 20 pounds. Pounds, para quem não sabe, é o dinheiro em inglês, tá? Pounds. Vamos traduzir para vamos mudar aqui. Reals. Can you change 20 reals? Ou can you change 20 reais? Você pode trocar. Change é trocar, tá? Você pode trocar 20 reais. Se você não pode, você responderia assim: I'm sorry, I can't. Ou simplesmente I can't, tá? Outro exemplo: I'm having a party next week. I'm having a party next week. Eu terei uma festa, né? Na próxima semana. But Paul and Rachel cannot ou can't come. But Paul and Rachel can't come. Mas Paulo e Raquel não podem vir. Nesse caso, ficou com o sentido de não poderiam ou não poderão vir, tá?
sentido um pouco de futuro, apesar de não ser futuro aqui, tá? Mas tem o sentido de futuro, porque a festa é na semana que vem. For the past, for example, yesterday, last week, we use could ou couldn't. For the past, we use could ou couldn't. Ou seja, no passado, se a frase estiver no passado, por exemplo, ontem, yesterday, last week, semana passada, last year, ano passado, last day, o dia passado, ontem, que é yesterday, ok? Não existe last day, sorry, eu me empolguei aqui. Quando tiver no passado, o can vai ser substituído por could na afirmativa, ou could not, ou couldn't na negativa. Lembrando que could é o can no passado, não é outro modal verbo. Could é a forma do can no passado, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, a forma passada do verbo be, o verbo be, am, is, are. Aqui nós temos a forma do presente. A forma do verbo be no presente. O verbo be é am, is ou are no presente. No passado, o verbo be assume duas formas: was and were. Ok? Was and were. Isso aqui é verbo be no passado. Isso aqui é o verbo be no presente. E could e couldn't é o verbo can no passado. Entenderam? Gente, qualquer pergunta você coloca aqui. Na medida do possível, responder a todas, tá? Coloque aí suas dúvidas. O que você achou dessa aula, tá? O que tem que melhorar? Nós estamos aqui à sua disposição. Aí nós temos aqui exemplos de frases usando o verbo can no passado. When I was young, quando eu era jovem, I could run very fast. I could run very fast. Eu conseguia correr muito rápido, tá? Se fosse presente, I can run very fast. É run. Ok? É o verbo correr. Mas como é no passado, I could run. Eu conseguia correr. Outro exemplo. Before Maria came to Britain, antes da Maria vir para a Britânia, she couldn't understand. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. She couldn't understand much English. Now she can understand everything. Que é interessante, tá? Veja aqui o começo da frase. Antes de Maria vir para a Britânia, before Mary came to Britain, she couldn't understand much English. Ela não conseguia entender muito inglês. Agora presente. Now she can understand everything. Now she can understand everything. Agora ela consegue entender tudo, tá? Então nós temos aqui o passado, a forma negativa. She can't. Maria couldn't understand much English. Maria não conseguia entender muito inglês antes. Now she can understand everything. Agora ela consegue entender tudo. Outro exemplo. I was tired
last night. Eu estava cansado noite passada. But I couldn't sleep. But I couldn't sleep. Mas eu não conseguia, ou eu não consegui dormir. Tá? Aqui outro exemplo da forma negativa do verbo can no passado. Could ou couldn't. Última exemplo aqui. I had a party last week. I had a party last week. Vamos aumentar aqui para você. I had a party last week. Eu tive uma festa, né? Eu fiz uma festa na semana passada. But Paul and Rachel couldn't come. Mas o Paul e a Raquel não conseguiram vir, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Ok. Vamos lá. E aqui nós temos o último exemplo. O último exemplo aqui. Agora no caso da interrogative, tá? O uso do could e do can. Can you? Bam, 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 bam. Could you? Blá, blá, blá. Can I? Blá, blá, blá. Could I? Could I? Blá, blá, blá. Aí nós temos o exemplo aqui. We use can you? Blá, blá, blá. Ou could. Ou could you? Blá, blá, blá. When ask people to do things. Ou seja, a gente usa o can you também, tá? Só um instante aqui. A gente usa o can you e o could you, esses exemplos, ou can I, para fazer perguntas, tá? Quando a gente quer pedir para as pessoas alguma coisa, quando nós queremos pedir, solicitar para as pessoas alguma coisa. É outra forma do uso do verbo can and could, tá? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Can you open the door, please? Você pode abrir a porta, por favor? Ou nós podemos dizer usando could. Could you open the door, please? Ok? Could you open the door, please? Outro exemplo. Can you wait a moment, please? Você poderia esperar um momento, por favor? Ou usando could. Could you wait a moment, please? Nós também usamos can I have ou can I get to ask for something. Por exemplo, nós podemos usar, além do can you and could you, nós podemos usar também o can mais o have. Por exemplo, can I get, para o quê? To ask for something, para pedir alguma coisa, né, para a pessoa. Por exemplo, can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? Você pode trazer ou me dar um copo de água, né? Você está pedindo um copo de água. É uma forma de pedir um copo de água. Can I have a glass of water, please? Ou can I get, por exemplo, can I get a glass of water, please? Tá? Can I
could I, is it okay to something? Ao usar can I ou could I, eu estou dizendo ok para fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho autorização para fazer alguma coisa. Por exemplo, é outro uso desses dois. Can I sit here? Eu posso sentar aqui? Então, se eu quero pedir permissão, né? Se eu tenho ok, is it okay? Eu posso, né? Eu estou pedindo para você aqui, perguntando se eu tenho a permissão de sentar aqui, tá? E a pessoa pode dizer, yes, you can, or no, you can't. Outro exemplo, Tom, could I borrow your umbrella? Tom, could I borrow your umbrella? Could I borrow your umbrella? Ou seja, Tom, eu poderia pegar emprestado o seu guarda-chuva? Tá certo? Então, esses são os usos do verbo can. E para o último exercício aqui, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o seu desafio? Vou deixar esse desafio aqui para você. Você vai rever o vídeo novamente. Tudo que eu ensinei aqui, reveja outra vez, tá? E você vai fazer esses exercícios aqui. E vai me dizer, olha, eu fiz, tá? Se quiser colocar uma cópia aqui das suas respostas aqui, coloque e eu posso corrigir para você e dar uma resposta. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.